Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é comunicação interpessoal. Os tópicos a serem abordados nessa aula são comunicação interpessoal, o tipo de comunicação, a importância da comunicação, comunicação interpessoal no trabalho e a eficácia do processo comunicacional. Ao término desta aula, você será capaz de conhecer a comunicação interpessoal, descrever a importância da comunicação interpessoal, identificar a comunicação interpessoal no trabalho e, por final, descrever a eficácia no processo comunicacional. Vamos lá nos comunicar, então? Quando nós falamos de comunicação, é importante nós sabermos que há diferentes formas de se comunicar. O corpo fala, a linguagem fala, e hoje nós vamos estar traduzindo para você um pouco da maneira como ocorre essa comunicação. Quando nós falamos nesse processo de comunicação, preste bem atenção, nós falamos de 4 fatores essenciais. O emissor da mensagem, aquela pessoa que está falando, que está querendo transmitir algo a alguém que está ouvindo. Quando nós falamos de alguém que está ouvindo, nós falamos do receptor. É a pessoa que vai receber esta mensagem. Mas nós precisamos estar atentos que entre o falar e o ouvir, nós teremos a mensagem. A mensagem, o conteúdo que está sendo passado, e aí nós falamos também de que modo, qual é o canal em que eu estou transferindo esta mensagem. Então lembre-se bem, nós temos o emissor, aquele que está falando, que está transmitindo a mensagem, o receptor, aquele que está recebendo a mensagem em si, que é o que está dizendo, ela diz o quê? E para finalizar, o canal é o modo como está sendo passada essa mensagem e depois também nós encontramos um feedback, o resultado dessa comunicação entre quem e para quem eu falei algo, ok? Quando nós falamos da comunicação interpessoal, nós precisamos entender que há uma série de aspectos para serem levantados. A comunicação ela é desenvolvida pelo ser humano há milhares e milhares de anos. E é através da comunicação que nós conseguimos chegar até o dia de hoje. Nos preparar para perigos, nos planejar, nos programar, estabelecer relações entre os seres humanos. E nós precisamos entender que toda forma de comunicação é válida, mas é necessário, para que ocorra uma comunicação eficaz, tanto a pessoa que está ouvindo quanto a que está falando consigam ter uma consciência e uma adequação de acordo com, às vezes, o público que você está falando ou a pessoa que está recebendo essa mensagem, ok? Quando nós falamos de tipos de comunicação, nós precisamos entender que há algumas formas do ser humano se comunicar. Quais são elas? Quais são as principais formas desse ser humano se comunicar? Nós falamos da comunicação agressiva. São aquelas pessoas que têm um jeito mais rude de falar, uma expressão mais fechada, pessoas que geralmente são muito autoritárias, que falam de um modo que constrange a pessoa que está ouvindo, que está recebendo a mensagem. Esse estilo de comunicação tem a tendência a produzir momentos de tensão, desmotivação em quem está recebendo a mensagem. Esse tipo de postura agressiva tem uma tendência a prejudicar as relações interpessoais. Estamos falando que a agressividade não é usada em nenhum momento? Não. Há momentos em que a agressividade pode ser usada para estabelecer alguns limites de uma maneira adequada. Num jogo de futebol, você não pode pedir para o seu adversário, olha, por favor, me dê a bola que eu quero jogar. Não, você vai ter que, de alguma forma, agredir aquele adversário, não no sentido de causar uma lesão, mas no sentido de roubar aquela bola, tomar aquilo que está com ele para si. E aí eu preciso ser, de uma certa forma, agressivo no meu comportamento, ok? Quando nós falamos da comunicação assertiva, é a comunicação que nós precisamos exercitar e lembre-se bem, nós precisamos conviver com pessoas que são assertivas para que nós consigamos desenvolver melhor essa potencialidade, aprender através da observação. A pessoa que é assertiva, ela consegue falar dos seus sentimentos, ela consegue defender os seus direitos, mas ela não faz com que o outro se sinta agredido ou de alguma forma desprestigiado. Ela
ela consegue falar aquilo que ela sente sem ofender o outro. Mas lembre-se bem, pense nisso. Não quer dizer que todo mundo que convive com uma pessoa assertiva vai sair flutuando da relação. Ela pode sair de alguma maneira entristecida. Mas por quê? Lembre-se que a pessoa assertiva, ela vai conseguir defender os seus próprios direitos. Olha, eu não gostei da maneira que você falou comigo, eu espero que você, na próxima vez, se você quiser conversar esse assunto mais particular, me chame no pessoal, numa situação privada, para que a gente possa estabelecer uma melhor direção. Eu me sinto constrangido quando você grita em público comigo. Não quer dizer que a pessoa que gritou vai sair muito feliz, não, mas ela vai entender o que foi passado de uma maneira assertiva, uma maneira ok. Lembre da regrinha. Primeira regra da questão da assertividade, fale, demonstre entendimento com o que o outro está te falando, com o que o outro está te comunicando. Entenda o lado dele. Segundo ponto, demonstre os seus sentimentos, falando dele, falando de como você se sente e não da atitude. Olha, você é muito agressivo, você fala de um jeito muito ruim, você não serve para ser líder. Não, eu vou falar, olha, quando você fala comigo dessa maneira, eu me sinto constrangido, eu me sinto desmotivado, não gostaria que isso repetisse outras vezes. Terceiro ponto, fale uma estratégia a ser seguida. Olha, não gostaria que isso se repetisse, me chame no particular que nós conversamos sobre esse assunto e eu prefiro que você não grite, porque o grito provoca uma relação que não é adequada para o contexto organizacional. Você conseguiu ser assertivo no seu relacionamento. Postura passiva, comunicação passiva, envolve uma pessoa que quando recebe alguma mensagem, recebe algum comunicado, é uma pessoa que geralmente não consegue expressar o seu sentimento, expressar a sua opinião. As frases dessa pessoa estão carregadas de... Se você não se incomoda se a pessoa não consegue defender os próprios direitos e aí ela acaba tendo alguns prejuízos, a pessoa não consegue falar não, ela fala sim porque ela acredita que falando não ela prejudicará as relações interpessoais. Fato que ela está um pouco equivocada quando ela também não tem o poder de dizer não ao outro. Qual o valor que o sim dela tem? Se tudo não tem expressão, se tudo é sim, qual o valor do não? Se tudo é não, qual o valor do sim? E a gente tem que pensar um pouquinho nesse contexto para que a gente tenha relações melhores. A pessoa passiva, geralmente, ela não defende os seus direitos e acaba voltando para casa geralmente frustrada, sem ter conseguido defender os seus direitos. Ela se envolve em situações que ela não quer nem um pouco estar presente ali e aí pode ter certeza que no futuro pode gerar uma depressão, sentimentos de menos-valia e não é adequado para o colaborador. Último estilo, comunicação passivo-agressiva. Esse estilo de comunicação é um tanto quanto complicado. A pessoa, ela não fala no primeiro momento aquilo que ela está sentindo, ela guarda para ela. Mas o grande problema é aquela pessoa que tem a tendência a falar pelas costas, a gerar intrigas, a gerar algumas situações no ambiente organizacional que não favorecem o bom convívio. É uma pessoa que com certeza vai estar fazendo algumas fofocas, falando mal das pessoas, porque ela não consegue falar na relação interpessoal, ela de alguma maneira desabafa aquilo falando com outras pessoas e geralmente com críticas bastante destrutivas. Ok? Então, a melhor das posições com certeza é a assertiva, mas nós precisamos conseguir estabelecer um equilíbrio entre todas elas para que a gente tenha uma eficácia melhor na nossa postura de comunicação, ok? Quando nós falamos da importância da comunicação interpessoal, os colaboradores e líderes podem reconhecer-se melhor, realizar projetos juntos, receber orientações e feedbacks de forma madura. A partir desse momento que eu sei me comunicar, que eu tenho uma comunicação adequada, eu vou saber receber aquilo que está sendo colocado como crítica construtiva para a melhoria do meu desempenho e a tendência, quando eu consigo entender isso, é alavancar a minha vida profissional com toda certeza. Promove a troca de pensamento em cultura, ensinando fatores que jamais seriam aprendidos
sem estímulo. Então, a partir desse momento, quando eu consigo ter uma comunicação adequada, eu começo a ter uma flexibilidade maior ao desenvolvimento. E isso, como é essencial nos dias de hoje, nós nos permitimos fazer a troca de experiências. O líder tem que ouvir o seu liderado e o liderado tem que saber ouvir o seu líder. E aí, com certeza, nós teremos um bom desenvolvimento organizacional. A gente pode manter assim as partes sintonizadas. As pessoas sabem o que está acontecendo no setor, sabem comunicar quando há algumas falhas, sabem reconhecer quando falham, sabem reconhecer a importância de uma crítica e aí com certeza nós melhoraremos o ambiente. E propicia um ambiente mais aberto e receptivo à troca de ideias e informações. Quando nós lidamos com pessoas que não sabem receber críticas, muitas vezes a nossa tendência é da omissão. Nós deixamos de falar para evitar um conflito interpessoal e isso com certeza não é adequado dentro do ambiente de trabalho. Pode promover situações que se transformem aí numa bomba relógio, ok? Olha lá então, comunicação interpessoal no contexto organizacional. No ambiente organizacional, a comunicação interpessoal é um fator crucial. Isso é indiscutível, nós vamos precisar sempre dessa comunicação para ter sucesso dos líderes e para ter um sucesso nessa relação entre o líder e o colaborador. Sabendo que se há uma comunicação defasada, muito provavelmente o desempenho desse colaborador irá cair. Então, olha como é importante esse desenvolvimento da comunicação de uma maneira adequada. Quando nós falamos de comunicação, nós precisamos entender que há uma comunicação formal e uma comunicação informal. A comunicação formal é aquela dada geralmente pela alta gerência, por aqueles que estão em patamares de liderança e são passadas informações de uma maneira concisa, concreta e que realmente existe. Já existe também a comunicação informal, que é aquela famosa que o pessoal brinca dentro das instituições rádio peão, que são aqueles comunicados internos que vão passando, aquele telefone sem fio, em que às vezes um assunto se transforma em outro totalmente diferente, gera um clima instável muitas vezes na empresa, vão demitir, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, gerando um estado de tensão por uma questão de comunicação inadequada dentro do ambiente de trabalho. Nós precisamos pensar que há uma direção na comunicação. Essas direções acontecem basicamente em 3 sistemas. De cima para baixo, ou seja, dos líderes para os colaboradores, da pessoa que está num cargo hierárquico maior para aquela que está num cargo hierárquico menor. Essa direção de cima para baixo, comunicando as atividades que devem ser executadas, todo o processo e como deve ser atingido o objetivo. Quando nós falamos de baixo para cima, nós falamos dos colaboradores, do corpo tático da empresa, do corpo operacional da empresa, trabalhando e se reportando ao setor tático. Falando, olha, aqui está tendo algum problema, a gente precisa de alguma modificação em tal estrutura para que tenha o objetivo alcançado. Então é a comunicação, às vezes, de algum problema, de alguma situação, para aqueles que estão num setor acima resolverem de alguma forma o que aqueles colaboradores não poderiam por suas próprias decisões ou fazerem, ok? E nós temos a lateralidade, que é a comunicação que acontece entre os próprios colaboradores que estão no mesmo patamar dentro da empresa. Então é aquela comunicação que eles realizam para melhorar talvez a produção de alguma maneira, para melhorar o convívio ali dentro da organização, para melhorar o contexto de trabalho deles, para aquilo que eles estão vivenciando. Nós podemos falar também de algumas barreiras de comunicação. Quais são elas? Nós temos alguns fatores que, de alguma maneira, se colocam entre o receptor e entre o emissor. Que barreiras são essas que podem prejudicar bastante com que a mensagem chegue de maneira adequada? Nós temos barreiras pessoais. O jeito dessa pessoa, o jeito dela olhar, às vezes a expressão facial, expressão corporal, podem prejudicar a transmissão dessa mensagem. Nós temos alguns outros fatores. Temos a barreira social, que envolve culturas, crenças, religiões, que podem também, de alguma maneira, causar uma barreira no estado de comunicação entre as pessoas. Nós temos, além da barreira pessoal, da barreira social, nós temos barreiras de linguagem.
são a linguagem que nós utilizamos, algumas pessoas talvez não entendam adequadamente. E aí nós podemos ter uma falha de comunicação. Não adianta eu falar inglês para quem não sabe inglês, ok? Nós precisamos adequar a nossa linguagem ao público que está nos ouvindo. Nós podemos ter também algumas barreiras fisiológicas. Quais são as barreiras fisiológicas? A pessoa que não tem a deficiência auditiva ou que tem a deficiência visual, nós precisamos trabalhar comunicações alternativas com ela para que ela possa, enfim, alcançar o objetivo de receber a mensagem de maneira adequada. Nós também podemos falar da barreira de personalidade. A barreira de personalidade pode trazer alguns prejuízos, porque de acordo com a personalidade, nós podemos não conseguir passar a mensagem de maneira eficaz devido a falhas na personalidade, ou ser muito agressivo, ou ser passivo demais, pode causar algum prejuízo nessa comunicação. E nós encontramos barreiras. Para finalizar, tem a barreira psicológica, que é quando a gente generaliza alguma coisa, quando a gente não quer ouvir, é como dar injeção em morto, não adianta. Se existe uma barreira psicológica, essa barreira precisa ser tratada de alguma maneira para que retire-se essa barreira e consiga-se então fazer uma comunicação de maneira mais eficaz, ok? Removendo todas essas barreiras, com certeza será melhor a comunicação. Quando nós falamos da eficácia no processo organizacional, nós precisamos entender que nós temos que praticar a escuta. É aquilo, nosso corpo é formado por 2 orelhas e uma boca. Então, nós precisamos conseguir prestar mais atenção no que está sendo falado, até para realmente se estar pronto para um processo de aprendizagem. Nós conseguimos aprender muito quando ouvimos a opinião do outro e quando estamos flexíveis a pensar sobre ela. Numa comunicação eficaz, nós temos que ser sintético. Nós temos que sintetizar o conteúdo, não adianta falar demais. É uma velha frase, né? A carroça, quanto mais vazia, mais barulho faz. Ou seja, não adianta falar e falar e falar e não ter o conteúdo adequado. Nessa sintetização, nós precisamos também estar atentos para não perder alguma parte do conteúdo. Então, nós vamos diminuir, de certa forma, o conteúdo, mas sem perder a eficácia da transmissão da mensagem que nós estamos almejando passar para o receptor. Temos que tomar cuidado com exageros e distorções. Geralmente, se na hora da comunicação nós estamos movidos por raiva ou algum sentimento negativo, ou até mesmo por euforia, por sentimentos positivos, nós podemos distorcer um pouco a mensagem, causando dificuldades nos relacionamentos e na comunicação, ok? Nós precisamos perceber as diferenças e potencializar a individualidade de cada um. Perceba bem, quando nós estamos nos comunicando, é importante eu entender que há diferença entre a maneira com que eu vou me comunicar com uma pessoa e a maneira como eu vou me comunicar com outra. Dependendo da formação acadêmica de uma pessoa, nós precisamos nos comunicar com palavras, mais elaboradas ou dependendo com palavras menos elaboradas, porque se a pessoa não conhecer uma das palavras que foi falada, com certeza a transmissão dessa mensagem não vai ser de uma maneira eficaz, vai se perder uma parte do conteúdo, causando um possível conflito. Ok? Prestar atenção no tempo, lugar e na situação adequada para transmitir a mensagem, Um bom líder, geralmente, ele corrige em particular e elogia em público, para que não cause uma situação de constrangimento ou um momento onde você perca ali a relação interpessoal por uma falha na maneira de se comunicar. Existe um tempo determinado, existe a maneira adequada, o local adequado para fazer essa comunicação de uma maneira eficaz. E aí, com toda certeza, nós não podemos esquecer, busque sempre aprender com seus interlocutores. Tanto o chefe, quanto o empregado, tanto o líder, quanto o colaborador tem o potencial de transmitir conhecimento e quando nós estamos atentos e ouvindo o que o outro está falando, nós temos a possibilidade de uma evolução fantástica aí no nosso dia a dia, na nossa personalidade, no nosso contexto biopsicossocial.
Dica de cinema para você, O Discurso do Rei de 2011, assista, vai te ajudar a entender um pouco mais sobre comunicação, vai te ajudar a entender um pouco mais sobre a maneira correta de transmitir uma mensagem. Dica de leitura, importante, na leitura a gente consegue ampliar o nosso vocabulário, melhorar a nossa fala, a nossa momento de expressão de um conteúdo. Comunicação Eficaz de 2002, com Moacir Costa Lima. Comunicação Empresarial 2004, Francisco Viana, e Seja Assertivo de 2005, pela Vera Martins. São dicas excelentes de leitura para você ter aí nos seus momentos de lazer, nos seus momentos de crescimento pessoal. Então é isso, pessoal, bons estudos. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre comunicação interpessoal. Espero que tenham gostado, frequentem as nossas redes sociais e até a próxima!